Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast, a nossa partilha entre irmãos na comunidade Bom Pastor. Seja bem-vindo aqui ao 9º andar do prédio da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, aqui em Copacabana, Rio de Janeiro. Aqui no 9º andar é a sede da comunidade, estamos nela. Você também está agora junto com a gente e estamos aqui para partilhar um pouquinho da palavra de Deus, que é luz para os passos da gente, para que a gente possa saber onde está colocando o pé, para que a gente possa ter um caminho seguro diante da gente. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Ô, Padre Antônio, tudo na alegria e na força do Espírito Santo. Padre Antônio, já que o senhor deu, assim, um endereço, eu vou só completar e dizer, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar. Olha, irmãos, a nossa capela é linda, vale a pena você vir aqui conhecer. E todos os dias, às 8h30 da manhã, de segunda a sexta, nós estamos louvando a Deus com oração de laudes. Nossa capela é linda, né, Padre Antônio? É linda. Laudes, para quem não conhece essa moça, obrigada. É a oração da manhã da liturgia aí, das horas. isso aí, Né? A oração oficial da igreja chama-se, né, a oração diária oficial da igreja chama-se liturgia das horas, porque tem como tarefa ir santificando as horas do nosso dia e nós vamos oferecendo a Deus, né? Isso significa a palavra liturgia, serviço. Então nós vamos oferecendo a Deus o nosso serviço de louvor através dos salmos. Então a liturgia das horas, a oração da manhã, chama-se laudes, não é o nome que é louvor, né? Não é o nome da prima da Laura, não, né? Então, laudes, né? E aí, todo dia, aqui na comunidade, de manhã... 8h30. 8h30. De segunda a sexta. Newton está querendo, por enquanto, ainda é de segunda a sexta. Beleza, aqui na comunidade, para fazer essa oração. E passa na internet também, não é? Sim. No nosso pelo Instagram. YouTube, no YouTube. com Bom Pastor, de 8h30 às 9h05, 9h03, 9h10 no máximo. Beleza, então pelo YouTube dá para o pessoal acompanhar com a gente a oração da manhã, de segunda a sexta. @com Bom Pastor. Maravilha. Pronto, já fizemos o jabá do dia. Muito bem. Laura, olha, eu tinha vontade hoje de assim, propor para você que a gente partilhasse um pouquinho uma palavra que é da parte de Deus para nós hoje. Agora, no mês de outubro que passou, o Conselho Nacional da Renovação Carismática no Brasil, ele estava reunido e todos os anos, nessa época do ano, setembro, outubro, se pede ao Senhor uma palavra para nortear um pouquinho a renovação no Brasil ao longo do ano seguinte. Então, a mesma coisa foi feita agora em outubro. O Conselho da Renovação orou ao Senhor, se colocou em escuta e o Senhor deu uma palavra para ser uma direção dele, uma seta dele para a gente ao longo de 2023. A palavra que o Senhor nos deu foi Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Uau, que sacudida, Padre Antônio. Essa daqui é boa para, né? É um chacoalha cristão, né? Uau. Então, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas como você reparou logo de primeira, é uma palavra de sacudida. Então, até para a gente entender um pouco mais, afinal de contas, qual é a sacudida que o Senhor está nos dando com essa palavra, seria legal que a gente começasse a partilhar desde um pouquinho antes, porque aí eu acho que as coisas vão ficando um pouco mais claras, né? É uma palavra de exortação da parte de Deus, é um despertar de Deus, é um acordar para um tempo novo, mas o Senhor dá essa palavra por uma série de desafios que aparecem aqui em Efésios capítulo 5, nos versículos anteriores. Então a minha proposta era que a gente desse uma lidinha junto, nesse trechinho de 5, Efésios 5, a partir do versículo 6, para a gente entender melhor, afinal, a gente está dormindo em quê? O que significa esse dormir? O que significa despertar, né? Primeiro o Senhor dá um diagnóstico da nossa situação espiritual. Ele está afirmando aqui, tu que dó, está afirmando que a gente está dormindo. Exato, quer dizer, há um torpor, há uma apatia, há uma passividade, tu que dormes, e há um chamado, desperta, né? Assume uma outra postura de alma, né?
Na verdade, esse dormir e esse despertar são posturas diferentes que a gente pode ter dentro da gente. Uma postura de estar desatento, enfim, e uma postura de atenção, de vigília, né? Então, acho que para a gente entender melhor essa história, seria bom a gente dar uma olhadinha a partir do versículo 6, poderia ser até do início do capítulo 5, mas aí o negócio não acaba hoje, né? Mas eu acho que a partir do versículo 6 já está de bom tamanho, né? Porque começa já com uma coisa que, nossa mãe, Paulo, o que você andou fazendo em 2022, né? Mas o Espírito Santo que não conhece limite de tempo, ele deve ter deixado aqui Paulo escrever essa passagem sabendo que a gente hoje está precisando dela, né? Então, Efésios capítulo 5, versículo 6, o Espírito Santo diz assim: ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Quais são? Está lá no versículo 5. Dissolução de coração, impureza de coração, avareza, que é apego ao dinheiro. Esses são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Bom, me parece que o primeiro toque do despertador para a gente despertar, né, já está aqui no versículo 6. Ninguém vos seduza com vãos discursos. Me parece que o Espírito Santo está dizendo para a gente: fique atento com aquilo que você ouve, penere aquilo que você ouve, escolha bem o que você retém na sua mente. Cuidado também com aquilo que você fala, com aquilo que você replica. Vãos discursos seduzem. Existem coisas que tocam muito fundo na alma da gente, nos nossos desejos, nos nossos impulsos, e seduzem a gente, e arrastam a gente para longe de Deus. E o apóstolo Paulo identifica isso num ponto, nos discursos, ou seja, nas palavras. Palavras são capazes de seduzir, palavras são capazes de atrair os nossos impulsos carnais, os nossos desejos mais, né? Portanto, vigilância com o que você ouve. Me parece que já é uma boa dica, porque a gente vive num mundo de muito barulho e de muitos discursos. E o tempo inteiro nós somos bombardeados, sobrecarregados com muitas palavras. A gente está ouvindo mais do que a gente é capaz de processar. A gente está ouvindo e sabendo de mais coisas do que a gente é capaz de fato verificar, descobrir a veracidade ou não. Portanto, cuidado, porque é preciso de um pouquinho de silêncio interior para que você possa estar atento, vigilante, desperto. Engraçado, né? Há pessoas que não dormem com barulho, mas há pessoas que, se não tiver um barulhinho de... não dormem também, né? Eu sou um pouquinho assim. Às vezes, até no inverno, tem que ter um ventilador. Aquilo ali me acalma. Não sei se aquele barulho me cria uma sonolência. Às vezes, o barulho, o excesso de palavras, o excesso de informações, o excesso de discursos impede a gente de discernir, de ter uma visão adequada, uma visão equilibrada. Portanto, cuidado com esse excesso. Porque ao invés de ele ajudar, ele às vezes atrapalha muito. Esse barulho excessivo pode fazer a gente, do ponto de vista espiritual, dormir. Ou seja, ficar incapaz de discernir o que vale a pena e o que não vale a pena ser guardado dentro da gente. Né? São Paulo está falando aqui para a gente, final do ano, em 2022, de uma forma tão veemente, tão clara.
E, Padre Antônio, assim, a primeira coisa que me vem é que está implícito aqui, a palavra discernimento não está escrita aqui, mas para mim ela está inscrita aqui, né? Se São Paulo nos alerta, né? Cuidado com os... Que ninguém, mais do que isso, né? Ele fala que ninguém vos seduza com vãos discursos. Significa que alguns de nós podemos ser seduzidos, se é que a gente não foi, né? E, ao mesmo tempo, que ninguém vos seduz, eu sinto assim um chamado ao discernimento, que é um dom do Espírito Santo tão importante que eu não sei até que ponto a gente tem usado pouco e a gente precisa usar mais nesses tempos de tanto barulho, e que a gente acaba fazendo o contrário do que São Paulo fala aqui, acaba sendo seduzido por tantos discursos vãos. Então, à medida que o senhor falava, para mim, assim, a palavra que se destacou no que o senhor acabou de falar foi a palavra silêncio. Tem uma hora que eu preciso parar, né? Se puder ficar ali diante de Jesus, numa capela ou no seu quarto, porque senão eu me vi aqui, eu posso correr esse risco de ser seduzida. Por que não? Posso. Eu posso ser. Então, Deus, no seu amor de pai por mim, está me falando diretamente. Laura, minha filha, cuidado, não se deixe seduzir por vãos discursos. E ainda fala mais no final, né? Não vos comprometais com eles. Então, além de eu ser seduzida, eu ainda corro o risco, sim, porque seduzida eu seria comprometida. Então, assim, é um alerta muito forte para aquela palavrinha chave que o Senhor está dando para todos nós da renovação carismática: desperta tu que dormes. Então, o primeiro alerta aqui isso pode me embriagar e me entorpecer ao ponto de eu perder o discernimento. Não há discernimento sem silêncio, externo e interno. Porque São Bento, que é um santo que todo mundo gosta, né? São Bento, quando escreve a regra dele para os monges, em diversos lugares ele insiste sobre o silêncio. Silêncio externo, silêncio no ambiente do mosteiro, silêncio de cada monge, silêncio no coração. Ele fala de diversos aspectos do silêncio que são necessários. E não são necessários apenas para monges, afinal nós não somos. Nós somos pessoas que vivem no mundo, né? No dia a dia, enfim, pegam ônibus, vão para o ambiente de trabalho. Mas esse silêncio, que tem várias características, ele não pode estar absolutamente ausente da nossa vida. Por quê? A impressão que a gente tem quando a gente lê algumas partes da regra de São Bento é que o silêncio permite que você perceba a gravidade das palavras. Quando há silêncio, e quando há um silêncio que é quebrado, as palavras que são ditas, elas são percebidas com muito mais profundidade. Quando não há silêncio, quando há tumulto, quando há gritaria, quando há confusão, você não percebe o peso das palavras. E elas acabam caindo nas pessoas, nos corações, nas mentes, fazendo um grande estrago, mas a gente não nota. Quando não há silêncio, não há discernimento. E, você há de convir comigo, que nós estamos num tempo em que até nas nossas igrejas é muito difícil encontrar silêncio, porque a gente está tão pilhado que a gente chega na igreja e não consegue parar. O pessoal chega na igreja, né? Porque isso vicia, barulho vicia. Sabe o pessoal que quando chega em casa, liga logo o aparelho de som ou liga logo a televisão, mesmo que não esteja vendo, né? Tá na cozinha fazendo alguma coisa, mas tem muita gente que diz: eu quero ouvir o barulho. Barulho vicia. Agora, barulho impede a gente de discernir, de perceber o peso das palavras, a gravidade das palavras. Então, diz-se muito, mas as palavras acabam valendo muito pouco. Né? As palavras acabam ferindo sem que a gente note. Enfim, e é interessante, né, que do ponto de vista material, para algumas pessoas, silêncio é alguma coisa que adormece. Para o ponto de vista espiritual, silêncio é o que te mantém desperto. Barulho é o que entorpece
e adormece a gente espiritualmente. É o contrário. Então, vigilância nisso, né? Como é que tá o meu... Tem um aparelhinho, né? Lá na igreja, uma época a gente faz muito barulho para os vizinhos. Um abraço para os meus vizinhos, tenho uma paciência do tamanho do mundo. A gente comprou um aparelhinho que mede medir, os decibéis, né? Para medir não. a quantidade de barulho, porque a partir de uma certa coisa, aquilo faz até mal, né? A gente tinha que ter um aparelhinho desse dentro da gente. Olha, se eu já ouvi coisas demais hoje, chegou a hora de desligar isso daqui, ou de ligar a TV e parar. Se eu já tive conversas demais hoje, talvez seja a hora de parar de conversar. Porque conversar é legal, mas parar de conversar também é. Porque senão a gente perde a capacidade de distinguir uma coisa da outra. E isso é discernimento. Né? Quando você perde a capacidade de distinguir que falar é bom, mas calar também é. Né? Pronto, é sinal de que você espiritualmente está um pouquinho em perigo. Então, eu acho que é o primeiro alerta, né, para que a gente não esteja entorpecido espiritualmente, adormecido espiritualmente. De vez em quando, bota aí o decibelímetro no seu coração, qual é a intensidade do barulho, porque se for preciso, diminua para que você não perca o seu discernimento. Padre Antônio, antes da gente ir para o seguinte, que é maravilhoso, mas não tem como, depois de tudo isso que o senhor falou, de dizer que tem uma pessoa linda que nos ajuda muito nisso, que é Nossa Senhora. Quando o senhor falava assim, me via assim, Nossa Senhora, que na Bíblia fala tão pouco, né, Padre Antônio? Alguns lugares tem Mãe do Silêncio, né, Nossa Senhora, assim, nos mostrando mesmo, né, nos ensinando, me ensinando, minha filha, olha aqui, você precisa mais. Então, enquanto o senhor falava assim, eu contemplava Nossa Senhora, que nos ajuda muito nesse discernimento, né, Padre Antônio? Sim, há uma tradição, né, com a qual a gente identifica Nossa Senhora como uma alma silenciosa. Silenciosa para receber de Deus o que ela devia receber, silenciosa para cumprir a sua missão com discrição e com perfeição, silenciosa de tal maneira que o pouco que ela diz fica forte nos corações. Esse é que é o segredo. Né? Há poucas coisas que Nossa Senhora fala na Bíblia, sim, quer dizer, a Bíblia registra poucas coisas, mas é porque o que ela diz, o que é necessário que ela diga, brota do silêncio dela e cala fundo no coração. Uma pessoa que é muito verborrágica, ela fala demais, mas se você espremer, não fica. Né? Então, lembrar disso, às vezes em casa, né? Há momentos em que a gente tem que falar e logo depois a gente tem que parar de falar, para que aquilo que a gente falou chegue dentro da outra pessoa. Até em casa. Porque se você exaspera na falação, você já falou o que era necessário, você já falou o que era suficiente, daqui a pouco você está falando o que não devia, do jeito que não devia, e aí pronto. Ao invés daquela palavra ser uma ponte para chegar no outro, ela começa a criar obstáculos, né? Barreiras, distâncias. Então, o silêncio também dá força àquilo que eu digo. Amém. Caso contrário, não. Se eu falo além da conta, se eu falo na hora errada, do jeito errado, se eu não percebo, olha, eu falei o que eu tinha para dizer, agora espera, vamos ver se a ficha cai, como a gente fala. Se eu não percebo isso, eu atropelo as minhas palavras, né? Eu acabo falando de uma maneira excessiva e elas perdem o peso delas, elas perdem a capacidade de verdade, impactar o coração do outro. Padre Antônio, quer dizer, então, o primeiro ponto para a gente ficar atento, para não entrar no torpor, em dormir, em ouvir, desperta, é saber que eu preciso silenciar mais, né? E falar menos. E discernir mais. E discernir mais. Amém. Discernir, eu acho que essa é a palavra. O Papa Francisco adora essa palavra, né? Ele tem falado muito sobre isso, e eu creio que é uma palavra fundamental para o nosso tempo. Discernir. No fundo, o dia do juízo vai ser um dia de grande discernimento, porque o Senhor vai separar.
né? Jesus, em mais de uma vez, diz aos apóstolos que não se pode tirar o joio para que não se arranque o trigo junto enquanto eles estão crescendo, deixa crescer, né? Jesus usa expressões para dizer que no fim vai haver um grande discernimento, ou seja, aquilo que é mal, aquilo que desagrada a Deus vai ficar claro, e aquilo que é de Deus, aqueles que são de Deus também vão ser reconhecidos. Então, o dia do juízo vai ser um dia de discernimento, e de alguma maneira, como nós estamos como cristãos antecipando esse juízo na nossa vida, porque um cristão ele tem que estar em conformidade com o juízo de Deus cada dia da sua vida, a nossa vida é um grande caminho de discernimento. Né? Então, vamos embora. Padre né? Antônio, eu tremi agora, porque, meu Deus, eu vou procurar depois para ver onde é que está. Porque eu lembrei que Jesus falou que no final dos tempos sereis julgados por toda palavra vã. Sim. Meu Deus, eu vou ser julgada por toda palavra vã que eu disser. São Paulo disse que nós seremos julgados pelas palavras inúteis. Ele não disse nem que a gente vai ser julgado pelas palavras ruins. Pelas palavras inúteis. Ele falou pelas palavras inúteis. Vem, Espírito Santo. Vixe, né? Então, meu Deus. Como a gente precisa tomar cuidado, porque palavras não são som. Palavras são veículo de um coração a outro, de uma vida a outra. E se a gente não pesa bem tudo isso, sabe, o nosso impacto, a nossa influência sobre as pessoas pode ser muito negativa. Por outro lado, todos nós sabemos como pode ser maravilhosa a influência de uma palavra abençoada, uma palavra discernida, uma palavra boa, uma palavra verdadeira, luminosa, né? Jesus é a palavra que se fez carne. Então, uma palavra bendita faz toda a diferença. Então, me parece que nesse momento, discernimento é uma expressão chave e tem muito a ver com o que a gente ouve, o modo como a gente ouve, o que a gente fala, até onde deve ser falado, e tem muito a ver com a capacidade de silenciar. Então, sem o discernimento, eu continuo dormindo. Dormindo. Espiritualmente, eu sou incapaz de tomar atitudes positivas, atitudes boas. Porque não é só uma questão de tomar qualquer atitude. Né? De vez em quando a gente ouve pessoas dizendo isso. Não, o importante é fazer alguma coisa, não pode não fazer nada. Mas na palavra de Deus não é bem isso, porque a Bíblia diz que Deus tem boas obras que de antemão Ele preparou para que nós as realizássemos. Então eu preciso caminhar na direção de discernir o que Deus tem pedido de mim a cada dia, as boas obras que de antemão Ele preparou para mim, né? Nesse dia, para que eu possa dizer sim a esse chamado e realizá-lo. Então não é uma questão de faça qualquer coisa, contanto que você não faça nada, porque isso aqui não pode. Não, peraí, não é bem isso. É muito mais do que isso. Né? E para ter esse tipo de atitude espiritual, essa postura espiritual de eficácia, eu preciso estar desperto. Desperto significa capaz de discernir, significa calar, né, para ponderar, essa palavra é boa, né? Ponderar, colocar numa balança aquilo que eu deixo entrar em mim e aquilo que eu permito que saia de mim também. Para não ser mais uma multiplicadora de palavra vã. Podemos ir para o 8? Podemos. Outrora erais trevas, mas Jesus. Agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Olha que legal. Padre Antônio, Jesus falou isso no Sermão da Montanha, né? Meu Deus do céu, Jesus falou isso para o senhor, Padre Antônio, para mim, para cada irmão, vós sois a luz, meu Deus do céu. Imagina, Jesus falando isso para cada batizado, para cada irmão. E aí ele fala... Aí São Paulo vem, então, confirmando a palavra de Jesus, né? Agora sois luz no Senhor, comportai-vos como verdadeiras luzes. Quer dizer, meu Deus, que risco. Eu posso me comportar como
escuridão. Pois é, como é que uma luz se comporta, né? Boa pergunta. Bom, a gente tem que lembrar que antigamente não havia luz elétrica, outras fontes de luz, a luz das estrelas, a noite, a lua, o sol, né? Mas à noite as pessoas acendiam luzes acendendo fogo. Aham. Então, quando São Paulo diz comportai-vos como verdadeiras luzes, no fundo ele está dizendo comportai-vos como um foco de fogo. Bom, fogo ilumina, fogo aquece, fogo se espalha, fogo consome, fogo purifica, muitas coisas são limpas por meio do fogo. Então, comportai-vos como luz tem a ver com isso, né? Então, um cristão é alguém que onde ele chega, ele irradia algo que faz as pessoas enxergarem melhor. Oh, né? meu Deus. Então, não está se dizendo aqui que é a palavra somente, né? Também é a palavra, também é o que ele diz, mas certamente é o que ele faz, é o modo como ele se comporta, é o modo como ele interage com as pessoas, né? Isso é meio de irradiar, ajudar as pessoas a enxergar de um jeito melhor. Isso é o que a luz faz. Porque comportar implica em atitude concreta, né? Comportamento é uma ação concreta. Exato. Para que as pessoas enxerguem melhor. Então, imagina, você chega num lugar onde você percebe que as pessoas estão desanimadas, desesperançadas, entra um cristão ali. Comporte-se como luz. Ou seja, ajude essas pessoas a enxergarem melhor. Com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu comportamento, lance um pouquinho de esperança na vida dessas pessoas. Pronto. Você agiu como luz. Você iluminou, você aqueceu, você, como o fogo espalhou, né? Jesus diz numa passagem, eu vim trazer fogo à terra, como eu queria que já estivesse aceso, né? Então você alastrou aquilo que você carregava dentro de você. Eu acho que é sobre isso que ele está dizendo aqui, né? Comportar-se como luz. A outra opção, como você disse, é comportar-se como escuridão. É apagar, né? Estar apagado e apagar quem está em volta, né? A gente sabe também que quando a gente quer, a gente consegue, né? Às vezes uma palavra que a gente diz, a pessoa está do nosso lado, murcha, né? Então, não apague. Não apague ninguém, né? Comportar-se como luz. Acenda no coração de outros o que Deus acendeu em você. Oh, glória! É o chamado do Senhor para a gente, né? E aí, no versículo 9... Ele vai desdobrar o que é essa luz. Né? Oh, meu Deus! O fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Bondade sem verdade é o quê? Corpo mole. Verdade sem bondade pode virar dureza. E a justiça está no meio entre uma coisa e outra. Ser justo, né? Ser justo. É interessante porque a gente pode imaginar ser justo como ser correto apenas, sei lá, no uso do dinheiro, mas a gente pode ser injusto com as pessoas, às vezes cobrando delas o que elas não podem dar. A gente pode ser injusto de mil maneiras, né? A gente pode ser injusto, sei lá, será que é justo eu dizer coisas ou cobrar coisas das pessoas que eu sei que elas não estão em condições de oferecer, né? Padre Antônio, a Doris sempre nos alerta, né? É uma das palavras chaves para a gente aqui na comunidade Bom Pastor. Ela nos alerta que Jesus virou para aquela moça e falou, ela fez o que pôde. Cortando assim todo julgamento, é aquilo, não é aquilo outro. Ela fez o que pôde. E ela diz que sente que Jesus, a cada instante, no instante final, vai falar isso. Fez o que pôde. A gente precisa ser um pouco mais misericordioso para não ser injusto. Engraçado isso. A gente tem que ser mais misericordioso com as pessoas para não ser injusto, cobrando delas, esperando delas, exigindo delas, muitas vezes o que elas não podem nos dar. Porque a gente cria expectativas, a gente cria a impressão de que as pessoas têm que corresponder a gente. E aí, quando elas não conseguem, a gente corre o risco de cometer uma injustiça, né? Recriminando, brigando, cancelando as pessoas, sei lá, né?
E às vezes não fazendo isso, mas o coração ressentido, né? Porque eu esperei algo, não tive, e aí eu me mantenho educadamente sem falar, mas o coração está... Sim. Dentro, a gente está sendo injusto. Dentro, no coração, na alma. Então, frutos da luz. O fruto da luz, né? Interessante que é no singular. O fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Depois, outro versículo, no fundo, falando sobre discernimento. Versículo 10. Procurai o que é agradável ao Senhor. Isso é discernir. Quando eu pergunto em cada situação da minha vida, o que nessa situação mais agrada o Senhor? Eu estou discernindo o caminho melhor. Sabe, existe, quando você tem que discernir atitudes, escolhas a fazer, você tem que se fazer perguntas. Me parece que a pergunta mais adequada para um cristão, para que ele discirna algo, é: o que agrada mais a Deus nessa situação? É claro que do ponto de vista natural, você pode fazer um monte de outras perguntas. Não, eu preciso fazer uma escolha. Quais são os prós e os contras, né? Como a gente fala. Isso daqui vai me trazer que tipo de benefício? Isso daqui vai me trazer que tipo de ônus? Sei lá. Você pode fazer um monte de perguntas quando você tem que discernir uma atitude, a tomar uma escolha a fazer, e por aí vai. Mas para um cristão, para que você discirna as atitudes melhores, essa pergunta é a fundamental. O que agrada mais a Deus? Padre Antônio, essa pergunta, eu creio que ela é mais importante do que à primeira vista a gente possa pensar, é uma coisa para fazer de vez em quando, uma vez por mês no retiro. Porque para o cristão, como o senhor frisou, para quem segue a Jesus, está na caminhada, às vezes a gente fica na dúvida entre duas coisas boas, né? Não entre uma coisa ruim, porque o discernimento nessa altura, para quem já está entre uma coisa ruim e uma coisa... Mas quando a gente está entre duas coisas boas, há uma que é a vontade de Deus e que é mais agradável a Deus. E a outra, talvez não para... É bom, mas não para aquele momento. Sim. E aí a pergunta é: o que agradaria mais a Deus nesse momento, né? Entre essas duas coisas, o que agrada mais, o que dá mais glória a Deus, né? O que pode ser mais, o que pode trazer mais benefício para a salvação da minha alma e da alma das pessoas com quem eu estou, né? A gente tem que ir discernindo por aí, né? Outro caminho não tem, né? Então, procurai o que é agradável ao Senhor, me parece que é uma frase que, por exemplo, os jovens podiam fazer essa pergunta ou lembrar dessa frase com mais frequência, né? Os jovens estão em época de decisões, de escolhas, né? E às vezes você tem que escolher entre uma coisa boa e outra boa, mas, afinal, né? Talvez colocar essa frasezinha em algum lugar, né? Procurai o que é agradável ao Senhor. Pode ajudar a gente a dar passos mais generosos, passos mais seguros, né? Passos numa direção melhor, né? Vou pedir só para o senhor repetir o que o senhor falou, que é como fazer isso. O senhor falou que para eu saber o que é mais agradável a Deus, eu preciso saber aquilo que vai ajudar a edificar mais a minha alma e a vida dos outros, é isso? Sim, e o que dá mais glória a Deus. E o que dá mais glória a Deus. Né? Entre duas coisas boas, o que dá mais glória a Deus é o que é o melhor a fazer. Exato. Então, passinhos para o discernimento. Agora, essa frase aqui, eu não sei, Laura, eu estou achando até que eu vou fazer no meu computador lá, vou cortar e vou colocar... O quê? Essa frase, esse versículo 10, procurai o que é agradável ao Senhor. Vou colocar lá perto da minha cama, lá no espelho do banheiro. Procurar, e nunca pensei... Procurai realmente, o que é agradável ao porque Senhor. Porque a gente tem que procurar, né, Padre Antônio? Nossa, buscar, senão a gente acha que está agradando, meu Deus. E no fundo a gente acaba fazendo mais o que a gente quer mesmo, né? E se embola. E aí, continuando. Não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Essa palavra cumplicidade meu Deus, eu achei tão forte. Não tenhas cumplicidade, né? Que a gente lembra, vê filme, né? Foi cúmplice daquele crime, daquele assassinato. Então, à primeira vista,
não tem asco. Não, eu não quero saber dessa obra das trevas, não, mas para que a palavra de Deus me alerte, então, assim, eu corro o risco de começar devagarzinho a ser cúmplice, a apoiar, no momento que eu não condeno, que eu não falo nada, as obras das trevas. É isso, Padre Antônio? E aí, para a gente sair do lugar comum, que é achar que a gente tem que fazer isso a nível mundial, porque a gente está num mundo de tudo mega, né? A internet dá essa impressão para a gente, né? Que problemas que a gente não tem absolutamente como influenciar, a não ser pela oração, eles são problemas que vão se resolver na minha cozinha, né? E às vezes a gente deixa de fazer o que cabe no mundo real da gente, né? Que é o que a gente precisa fazer, né? Então, não seja cúmplice das obras das trevas. Quer dizer, em algum momento, alguém pode vir falar comigo alguma coisa, né? E olha, eu sem ser grosseiro, sem julgar e condenar o outro, eu posso dizer, olha, meu irmão, eu acho que isso aí não está legal, não. Repensa isso, né? Ou então, olha, eu não quero conversar com você sobre este assunto, porque eu não quero que você tenha a impressão de que eu estou compactuando com o que você está fazendo. Eu te acolho, você é meu amigo, tudo beleza, eu te amo, se precisar de mim, estou aqui, mas eu não quero ser seu confidente nesse tipo de assunto. Ponto. A pessoa vai ficar chateada. Vai, mas você é teu amigo. Amigos ficam chateados e depois se resolvem, né? Isso aí tem que tomar cuidado para a gente não ter medo de tudo, medo de perder. Mas não, a gente tem que saber, de vez em quando, né, se atritar e depois se ajeitar de novo, né? Então, no mundo pequeno no qual a gente, né, as nossas atitudes têm interferência realmente, a gente tem que aprender a fazer mais isso. E, eventualmente, deixar que alguém faça com a gente também, né? Porque pode ser que alguém chegue pra gente e dê um tom, né? Olha, isso aí não tem nada a ver não, tá? Isso não é de Deus não. Opa, é verdade, né? Para por aqui, né? Então, pronto. Mas, né? A gente está vivendo num mundo em que parece que o nosso medo de desagradar é tanto, que tanta insegurança é essa, né? Que a gente tem medo de desagradar, pavor de desagradar, né? Que pronto, a gente não fala mais, né? A gente nem com as pessoas que a gente deveria ter liberdade para falar e às quais a gente deveria dar liberdade de falar com a gente. Padre Antônio, eu acho que a filosofia, eu falo isso com toda a consciência, né, do politicamente correto, acabou de tal forma, assim, entrando até no meio cristão, nas igrejas, que acabou gerando esse medo de, né, e será que isso, né? Então a gente tem que ver o que é cristamente, biblicamente, né, igrejamente correto, né, antes de mais nada, né? Sensatamente correto. Humanamente correto. Humanamente correto. Porque aqui não está se falando de situações gerais, você está falando de situações pontuais. Bem então, concretas. Se você tem uma situação pontual junto de uma pessoa pontual com quem você está conversando pontualmente, e aquela pessoa não vai morrer se ela ouvir uma opinião diferente daquilo que ela acha. Ao contrário, pode ser que aquela opinião seja boa até para ela ponderar um pouco melhor e vice-versa. Alguém pode ter uma opinião diferente de mim e dizer, olha, isso aí não está legal, você sabe que a palavra de Deus não vai por aí e tal. E isso pode me ajudar a rever um pouquinho o que eu estava pensando, o modo como eu estava agindo. Agora, um ambiente onde não dá para fazer isso é uma conversa de surdos. Eu falo o que eu quero, você fala o que você quer, eu não te escuto e você não me escuta, pronto. Isso não é conversa, isso não é diálogo. Em nome da tolerância, a gente está ficando mudo. Não tem conversa, né? Então, é uma tolerância falsa, porque não é tolerância, é indiferença. Não importa o que você faz, é indiferente para mim. Não deve importar você o que eu faço, tem que ser indiferente para você. E nós falamos disso, mas como se nós fôssemos surdos um ao outro. Não há conversa real, né? Não há um caminho dialogado. Ah, tá, e ponto. Acabou sem diálogo. Sem diálogo. Ou então, quando é o contrário disso, a gente grita. Né? Eu grito para não te ouvir, você grita para não me ouvir. E aí pronto, que é a outra opção, né? Onde há um diálogo verdadeiro, as pessoas caminham juntas dialogando. Então elas se escutam justamente para reformar, refazer, eventualmente uma ideia,
um pensamento, uma atitude que pode ser melhorada. Isso do ponto de vista humano, a gente não está nem falando do ponto de vista mais espiritual, né, que a gente tem critérios muito mais, como a gente pode dizer, objetivos, né? Mas do ponto de vista humano, cara, se você não consegue dialogar ao ponto de ouvir o contraditório, não dá. Padre Antônio, é incrível como é que esse trecho da carta aos Efésios, toda a carta aos Efésios, mas esse trechinho parece que foi escrito para a gente hoje, né? Nos ensinando, nos mostrando, nos alertando, né? Em relação a essa indiferença que a gente acaba caindo. Olha, o versículo 12 é o retrato da internet. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Contudo, a gente chegou num tempo em que é o contrário. As pessoas têm orgulho de mostrar o que deveria ser vergonhoso. As pessoas querem se tornar celebridades, as pessoas querem algum tipo de credibilidade, porque elas mostram coisas que deveriam manter-se pelo menos ocultas, porque são vergonhosas. Né? E, rapaz, que loucura! Né? Quer dizer, aqui há um... O contrário disso. O contrário, né? né? Pois o contrário. Há coisas que deveria se ter vergonha até de falar. Hoje essas coisas são apresentadas como virtude, né? Como motivo de aplauso, quando na verdade, poxa vida, a gente aplaude o quê? O que é digno de aplauso? Né? É alguma coisa que tem a ver com o esforço da pessoa? Sim, mas tem certas coisas que não tem nada a ver com esforço. Né? Tem a ver com nada, de coisa nenhuma. Né? E as pessoas mostram coisas que deveriam ser vergonhosas de se falar e de se mostrar, viraram bandeiras. Graças a Deus tem o versículo seguinte, graças a Deus, mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Meu Deus, como eu agradeço a minha mãe, ao meu pai, por todas as vezes que eles me reprovaram, me corrigiram. Agradeço às irmãs do Colégio Santa Marcelina, onde eu estudei quando eu era pequena. Agradeço mesmo por tudo aquilo que eu fazia de errado e que eu fui reprovada desde pequena, para não estar fazendo até agora já a véia. E eu guardo, né, todas essas correções. Isso ficou tão diluído, né, Padre Antônio? Isso aqui, essa educação, né, isso aqui não pode mais, né? Não pode nem mais corrigir os filhos, né? Eu realmente não sei. Eu acho que no fundo, pessoas com um pouquinho de bom senso, que são a maioria ainda, elas fazem, elas corrigem, mas é preciso você ter, olha, eu sei o que eu estou fazendo, é por aqui que vai e vamos embora, né? Corrigir significa, de alguma maneira, frustrar a outra pessoa, né? Há hoje talvez um medo muito grande de que as pessoas sejam frustradas. O problema é que não tem como uma pessoa crescer, uma pessoa se tornar madura, adulta, a não ser sendo frustrada na onipotência dela. Quer dizer, eu penso que eu posso tudo, alguém vai lá e me frustra, me dizendo, você não pode isso, eu estou te corrigindo. Pronto, descubro que eu não sou onipotente, que eu não sou super-herói, que eu não sou... Né? O contrário disso é você criar uma pessoa que vai se tornando adulta com um senso de onipotência absolutamente irreal. E que a vida vai se encarregar de mostrar que não é real. A vida é ótima para mostrar para a gente que a gente não está com essa bola toda. Né? É ótima. Né? Elas têm umas surpresinhas guardadas na manga que são uma beleza. E paciência, e é assim, né? Mas ser corrigido, né? Ser, de alguma maneira, confrontado, e isso para nós deveria ser motivo de... Eu não digo de alegria, porque ninguém gosta, mas motivo de reflexão e a gente aprender a tirar algo legal disso. Né? Peraí, o que eu estou aprendendo com essa história? O que eu estou aprendendo com essa palavra que estão me dizendo? O que talvez eu possa levar de um jeito um pouco mais flexível? O que talvez eu tenha que abrandar em mim mesmo? Porque no fundo a gente está falando o tempo inteiro é da gente. Né? Não é uma coisa para os outros, é para a gente. Né? Então, como é que eu posso, né, aprender algo dessa situação?
ser corrigível é algo muito bom. Né? E é só depois desse passo, eu ser corrigida, é que ele fala, desperta tu que dormes. Né? Então, são todos esses passos importantes, quer dizer, sem ser reprovada, sem ser frustrada naquilo que eu faço de errado, eu vou continuar entorpecida, né? Como às vezes a gente vê, né? Alguns irmãos envolvidos no crack. A gente fala isso porque são pecados públicos, de repente, né? Os outros ocultos que ninguém está vendo, só Deus está vendo, né? Porque não é um vício que todo mundo vê que eu caí, mas que Deus, no seu amor, arranja um jeitinho de corrigir a gente também, né, Padre Antônio? Sim, isso que você colocou, eu acho que é o segredo do negócio, né? Sem esses passos, a gente continua entorpecido, a gente continua dormindo. Esses passos são o despertar de Deus para a gente, né? Ele nos ajuda a perceber a vida, né? Ter um olhar atento de novo quando a gente faz esse caminho todo aí que a gente viu até agora, né? O caminho do discernimento, do silêncio, o caminho da bondade e da verdade, o caminho da busca do que é agradável a Deus, o caminho do não ser cúmplice do mal, né? O caminho do ser corrigido, né? E não ser orgulhoso da sua própria maldade. Meu Deus. Né? Tudo isso está no, vamos dizer assim, no roteiro do despertar espiritual que Deus realiza na gente com muita bondade. Ele não faz isso dando uma saraivada. Não. Né? Isso é a maneira como a minha mãe me acordava. Essa era a maneira. Acorda! Tá atrasado! Né? Esse não é o jeito como Deus acorda a gente. Não. Deus acorda a gente com calma, num ritmo que a gente consegue caminhar com Ele. Né? Ele é um pai mais paciente. Mas é um processo de despertamento. E como todo despertar, né, é exigente, né? É exigente. A gente corre o risco de estar sempre querendo cochilar um pouquinho mais 5 minutinhos, né? Mas não dá, viu? Não dá para mais 5 minutinhos. Por causa disso, Padre Antônio, só mais essa palavrinha aqui, em seguida, como a gente tem vontade, não, Senhor, deixa eu ficar dormindo mais um pouco, no ponto, Senhor, dormindo. E aí vem o seguinte, o 15, que completa de uma forma tão incrível, Padre Antônio. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Vigiai, aí... pegando a palavra que Jesus nos dá, né, nos evangelhos, São Paulo aqui retomando essa palavra, e ele ainda assegura com cuidado, vigia com cuidado sobre a minha conduta. Sobre você próprio, exato. Sobre a minha conduta, não é sobre a sua conduta, do Senhor, do outro. não. É a minha, é para vigiar sobre a minha conduta, para que ela não seja de insensata. Meu Deus do céu, que palavra, corro esse risco de se bobear. Estou aqui no podcast, partilhando a palavra de Deus com o Padre Antônio, e corro esse risco de sair daqui e ser insensata. Meu Deus, livra-me disso, me ajuda. E aí ele completa, né? Porque aproveitar ansiosamente o tempo. Isso é tão atual, né, Padre Antônio? Tão atual, é o tal que o senhor falou no outro podcast. A gente perde muito tempo, né? Eu tenho uma expressão que o pessoal costuma usar, que tempo é dinheiro, né? Tempo é muito mais que dinheiro. Porque dinheiro, se você perde, você pode tentar recuperar depois. Tempo, não. Não dá. Né? Então, tempo é mais do que dinheiro, né? Então, sábios são pessoas que aproveitam o tempo. Aproveitam o tempo para quê? Aproveitam o tempo para... edificar a sua eternidade. Né? Cristãos são pessoas que sabem que nasceram, né, para não morrer. E o tempo é a moeda com a qual a gente investe na eternidade.
aproveite o seu tempo, não perca tempo, não gaste tempo com bobagem, não use mal o seu tempo. Ele é valioso demais, ele não volta, né? Então, são coisas tão simples, mas ao mesmo tempo a gente sabe que são tão profundas. Porque como a gente pode perder tempo investindo a vida da gente em coisas que são secundárias, que não são mais importantes, que não valem tanto a pena. Pessoas sábias são aquelas que aproveitam ciosamente o tempo. E aí, para fechar, versículo 17, não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. É a segunda ou terceira vez nesse trecho que o apóstolo está dizendo: procure a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa paz. Quando a gente entende o que Deus está querendo da gente, o coração da gente fica quieto, sossega. Né? Eu estava lembrando essa semana, né, do filósofo Tim Maia: o que eu quero é sossego. Né? Pois é, eu quero sossego, mas como é que eu vou ter sossego? Como é que a minha alma vai sossegar? Quando eu percebo: o Senhor quer de mim isso hoje, então é isso que eu vou viver. Você pode estar vivendo até algo que talvez seja exigente, porque às vezes a vontade de Deus custa um pouquinho. Mas quando você entende que você está correspondendo a Ele, seu coração tem sossego. E aí eu deixo os outros sossegados. E você também deixa os outros sossegados, exatamente. E a nossa paz está na vontade de Deus. Esse é o segredo do negócio. Então, despertar tem a ver com isso, né? Despertar significa: o que o Senhor quer de mim hoje? Como São José, né? Despertou e fez conforme o anjo lhe havia dito. Né? Como Samuel, que despertou, né, três vezes sem entender o que estava acontecendo. Que isso? Né? E quem aí está me chamando? Aprendeu com o sacerdote Eli que na última vez ele devia dizer: Senhor, teu servo está aqui, fala que eu te escuto. Fala, Senhor. Né? Então, assim a gente deve aprender a despertar. Então, vamos lá, vamos nós. Palavra maravilhosa que Deus inspirou a renovação carismática, que ela ajude, assim, cada um de nós a cada dia despertar, Padre Antônio. Exato. A se levantar, a despertar e procurar o que é agradável a Deus, né? E Cristo te iluminará. E Cristo te iluminará. Isso aí é demais. Ele é a luz. A gente reflete a luz que vem dele, que é ele. Então, que a gente seja um bonito reflexo da luz de Jesus nesse mundo. Amém. Não é? Amém. Maravilha, Laura. Beleza, vamos nós. Então, senão o pessoal dorme do lado de lá e é para ficar desperto. Vamos nós. Irmãos, um abração. Deus abençoe e até logo. Tchau, irmãos.